Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Bom dia. A gente vai estar fazendo um estudo hoje, não vai ser bem uma, como é que se diz, uma pregação, mas um estudo bíblico juntos. Então, antes da gente chegar no texto que a gente vai ler, eu gostaria que a gente lesse junto o contexto da palavra que vai ser ministrada, tá? Se vocês têm Bíblia física, pode abrir em Mateus 1. Se tu tem o teu celular, liguem os celulares em Mateus 1. E a gente vai acompanhar aqui para entender a história e o impacto que o texto que a gente vai ler teve para o pessoal. Então, ali no capítulo 1 e 2 de Mateus, vai estar falando ali sobre eventos que aconteceram sobre o nascimento de Jesus. Né? Vai estar contando como é que Jesus veio, de quem que ele veio, qual a linhagem. No capítulo 3, se tu chegar ali, vai estar falando sobre o batismo de Jesus. E daí no 4 vai ter um monte de evento. Tudo muito importante, abrindo uma plataforma para aquilo que Mateus quer trazer para nós. Então Mateus 1 ali diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele dá uma surra no diabo no deserto, ganha de 3-7-0 ali. Daí no versículo 13 diz que ele foi morar em Cafarnaum, que era junto ao mar. No versículo 17, aqui está a chave para o que vai acontecer em Mateus. Ele começa a pregar o que vai vir para frente agora. Ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A partir desse momento, Jesus começa a ministrar o reino, a pregar o reino e a demonstrar o reino para as pessoas. No versículo 18, ele começa a chamar ali os primeiros versículos. E no 23, ele começa a ensinar o reino e curar os doentes. E de repente tem uma grande multidão que vai começar a seguir ele, no versículo 25, se tu quiser olhar. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e até do outro lado do Jordão também. Daí agora a gente chega no discurso que Jesus fez, que é o mais famoso da história. Tem países que a constituição deles é baseada no Sermão da Montanha. Eu não sei se eu comentei já com vocês uma vez que Gandhi, ele era o Mahatma Gandhi, né, o indiano que conseguiu a independência da Índia. Ele era fascinado pelo Sermão da Montanha. Ele lia todos os dias, todo o Sermão da Montanha, 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, antes de dormir. Por 40 anos ele fez isso, até a morte dele. Ele diz assim: toda vez que eu leio isso, fala direto no meu coração, tem uma coisa que acende em mim. E ele baseou toda a filosofia dele de não violência, das coisas que ele estava lutando contra, baseado no Sermão da Montanha. Os últimos versículos do Sermão da Montanha, a gente está chegando no texto agora. Dá uma olhada ali no capítulo 7, versículo 28 e 29. Mas desculpa, tem umas páginas. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava com quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Então a gente acaba, e agora Jesus inaugura o reino, ele começa a falar sobre o reino, ele dá um maior discurso dizendo como é que esse reino se parece, e a gente vai entrar no texto. Então, Mateus 1. É bem curtinho, mas muito, muito rico. Mateus 8:1, perdão. Na minha cabeça a gente já estava no capítulo 8. Mateus 8:1. Assim, quando ele desceu do monte, grande multidões o seguiam, e um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado ou seja limpo, depende da versão que tu está lendo. Purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva
de testemunho que aconteceu. Depois a gente fala sobre isso. Mas a lepra ali não é necessariamente lepra, hanseníase, mas era qualquer doença de pele. Qualquer coisa que tu tinha, que era visível, que tinha uma coisa errada contigo, ele tinha isso e tem implicações a isso, mas não vamos chegar. Mas o que é interessante, que eu quero chamar a nossa atenção aqui no texto, é o jeito que ele faz a pergunta para Jesus. Se a gente lê rapidinho, a gente pensa assim, de repente ele está só pedindo para Jesus curar ele, mas tem algo interessante na forma que ele faz a pergunta. Se tu quer dar uma olhada, ele diz assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. De alguma forma, ele estava convencido que Jesus podia. Eu não sei se ele tinha já visto os milagres de que Jesus, talvez ele estava lá no Sermão do Monte, talvez alguém contou para ele de alguma forma, mas ele sabia que ele era poderoso para curar ele, para purificar ele. O que ele não tinha certeza? Sobre o caráter de Jesus. Ele não sabia se Jesus era bom, ele não sabia se ele era compassivo, ele não sabia se ele ia se importar com a situação que ele estava vivendo. Não. E diz ali que Jesus estende a mão, então. Não só purifica ele, mas ele toca, como se ele estivesse dizendo, eu não só sou capaz, mas eu também quero que tu seja purificado. Então, chega lá já daqui a pouquinho. Então, se a gente terminasse só nessa história, já ia ser uma história incrível sobre quem é Jesus, sobre como ele está revelando o caráter de Deus nessa história. A gente já pode ver Jesus é bom ou ruim ali. A gente pode ver o coração dele, como é que ele está revelando Deus. Mas tem algo um pouquinho mais profundo que, para os leitores de Mateus, eles entenderam o que estava acontecendo na história. E é isso que eu gostaria, de repente, de nos levar, espero que eu consiga nos aprofundar um pouquinho mais no texto e o que foi o impacto disso para o público que Mateus escreveu. Mateus escreveu o livro para judeus, para israelitas, que tinham um contexto histórico de centenas de anos. E isso fala diretamente para eles. Então, outra pergunta interessante. Jesus está pregando sobre o reino. Ele começa a chamar discípulos para ajudar ele nessa missão. Ele faz o maior discurso sobre como esse reino parece. E a primeira coisa que ele faz, quando ele termina o discurso, ele cura um leproso. O que está acontecendo na história? Por que essa história está inserida nesse momento, né? O que é o problema do cara? Tinha uma doença de pele, tinha lepra, né? E a gente entendeu o que isso quer dizer, por que ele pediu para Jesus. Ele não pediu para ser curado, ele pediu para ser purificado. Se a gente entender o impacto disso, vai abrir algumas outras partes da Bíblia para a gente entender outros contextos de outras coisas que aconteceram. Mas o que a gente sabe, o que a gente viu ali, é que esse encontro transforma ele de uma forma impactante. Então, para a gente entender a história, a gente tem que entender um pouquinho a história dos israelitas. Eu vou tentar falar bem rapidinho sobre a história de Israel. Ana, se tu quer botar aquele mapa, a gente já viu esse mapa ali. O mapa, desculpa, é um gráficozinho, como é que chama isso? Um timeline, linha do tempo, obrigado. Às vezes o tico e teco não tá vindo. Deu? Não. 5 minutos. A gente vai tocar, como é que é aquela Garota de Ipanema no background, querendo no elevador. Eu vou começar contando a história, então só imagina que tem uma linha do tempo em alguma... Ali, viu? Obrigado para quem intercedeu por mim. A história começa com um Deus muito bom, um Deus que é 3 em 1, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles vivem numa união de amor, de relacionamento, de submissão mútua. Em algum momento da história, eles fazem a criação e eles fazem o... desculpa, achei que tu estava apontando para mim. E eles criam um mundo, como a gente não como a gente conhece, mas fazem a criação. Uau! Tá cada vez melhor. Vou esperar mais um pouquinho, de repente vai ter um filme.
E eles criam o ser humano de uma forma muito especial. Eles criam ele a imagem e a semelhança de Deus, né, para eles fazerem parte dessa união, desse relacionamento com Deus. A gente não vai por toda a linha do tempo, tá? Mas e eles são convidados a estender, a revelar, como é que se diz, a refletir a imagem de Deus para esse mundo bom que Ele criou. A gente deveria refletir a imagem de Deus para o próprio Deus, em adoração, em louvor, em tudo que a gente fazia. Refletir a imagem de Deus um para o outro, revelando quem é Deus, o caráter dele, a natureza dele um para o outro. E para a criação e mordomia. Mas em algum momento, o homem decide, não, eu quero fazer sozinho. Ele se rebela contra Deus, ele duvida do caráter de Deus. E isso abre uma porta para um evento cósmico terrível. A morte entra no mundo, a maldade entra no mundo. Ela começa a se multiplicar de tal forma que, um momento, Deus diz, eu vou limitar a idade do homem para que a maldade não se multiplique e acabe com toda a humanidade. E, algum momento da história, também Deus vem até a presença de Abraão. Ele faz um convite para Abraão. Ele disse, eu estou selecionando você para ser uma grande nação. Através de vocês, eu quero que vocês me representem para as nações do mundo. A bênção que eu desejei no início, eu quero usar vocês para me representar agora. Estou pensando onde é que eu vou daqui. Então, eles foram selecionados para tudo que eles fizessem como nações, representassem Deus para as outras nações, que eles fossem uma bênção, para que as nações conhecessem quem é esse Deus, através desse relacionamento. Mas uma coisa aconteceu com eles em algum momento, antes de Jesus. A gente vai ficar agora nos filhos de Abraão. Eles acabaram no Egito. Se tu quer saber a história, tu pode olhar como é que é o filmezinho aquele do Josué, conta a história como é que eles pararam no Egito. E eles multiplicaram lá, eles viraram uma grande nação. Mas enquanto eles estavam no Egito, um faraó se levantou e começou a escravizar eles de medo que eles estavam virando um povo muito forte, muito grande. E por mais de 200 anos eles foram escravizados. E de repente Deus também, eles começam a clamar, pediu para Deus libertar eles. Deus manda um libertador na figura de Moisés. E através de 10 atos de justiça, eles são libertos, eles são livres do Egito. E Deus leva eles pelo deserto, onde ele faz uma aliança com eles. Ele renova aquilo que ele tinha falado para Abraão no início. E agora a gente vai entrar nesse momento, que eles estão no deserto e Deus está falando para eles aquilo que é o desejo deles como nação. Vamos abrir Êxodo 19, 5 e 6. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Para eles poderem cumprir esse propósito que Deus tem para eles, ele diz que ele vai montar uma tenda, ele vai habitar entre eles. Deus vai emular o jardim do Éden novamente, quando ele estava habitando com Adão e Eva. Eles vão estar no meio de vocês. Eu vou estar num tabernáculo para vocês interagirem comigo, para vocês se relacionarem comigo. E a partir desse relacionamento, que vocês sejam uma bênção para todas as famílias do mundo. Esse é a aliança que Deus está chamando eles. Mas tem uma condição, tem uma parte que eles têm que participar disso que Deus está fazendo. Vamos abrir Levítico 19, 1 e 2. A gente está só dando contexto ainda, tá? Levítico 19, 1 e 2. O versículo 1 é bem curtinho, né? Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, que estou habitando no meio de vocês, eu também sou santo.
E é um pedido, é um convite que ele está fazendo que tem repercussões através de toda a Bíblia. Então, eu gostaria de gastar um tempo agora da gente entender o que santidade significa. Porque tudo vai se resumir à santidade, não só no Velho Testamento, mas na época que a gente está vivendo hoje. Se a gente entender isso de novo, a gente vai entender outras partes da Bíblia talvez um pouquinho melhor. Mas o que significa santidade? Quando a gente pensa sobre santidade, geralmente a gente pensa num aspecto moral, que se tu faz as coisas certas, tu é santo. Se tu não faz algumas coisas, tu talvez seja mais santo. Ou talvez a forma que a gente se sinta um pouquinho mais santo é quando eu olho para o meu irmão e ele está com uma vida terrível, de escolhas terríveis, e eu penso, pelo menos eu não sou tão terrível, então eu sou um pouquinho mais santo. Mas tem um aspecto de santidade que muitas vezes a gente não se dá conta, que faz parte do que Deus quer para a gente em termos de santidade. E a palavra para ser santo no hebraico é kadosh. Eu falei outra vez sobre kavod e agora é kadosh. E tem um significado bem simples. Kadosh quer dizer tu está sendo algo, alguém é separado, ele é distinto, ele é destinado para um propósito único. E quando isso acontece, essa coisa se torna santa. Dá um exemplo para vocês. Talvez na casa de vocês tenha uma cadeira, que ela é kadosh, ela é separada para o pai sentar e assistir TV. Se ele não está ali, talvez alguém senta, mas quando o pai chega, tu sabe que ali é a cadeira dele, tu tem que dar. Lá na nossa casa a gente não tem uma cadeira especial, mas a gente tem um cantinho no sofá que é santo para Alice. É o cantinho dela que ela senta. Se a gente vai fazer alguma coisa, vai assistir um filme, vai jogar um joguinho, no momento que ela entra na sala, as meninas todas se liberam aquele canto, porque é o canto da mãe. Ele é separado, ele é santo, porque ele foi dedicado para um propósito. Um outro exemplo seria, talvez vocês tenham, acho que os jovens não tanto, mas os mais idosos. Eu tenho um jogo de louça separado, que ele é especial, ele é bonito, ele talvez custa mais caro, tem até um armário especial para isso, e tu nunca usa porque ele é reservado para um propósito único, de quando vier alguém especial, não sei quando que acontece, a gente nunca usou o nosso. Ficou guardado numa caixa por 25 anos. A primeira vez que a gente usou parte dele foi quando tinha uns jocomeiros visitando a gente tive até que lavar ele. Mas foi só os copos, não foi nem o jogo inteiro, né? Porque ele é santo. Ele tem um propósito santo, foi reservado para aquilo, mas agora a rainha morreu, daí eu não sei o que a gente vai reservar, se por acaso a rainha viesse visitar, né? O rei agora não faz tanta questão, mas... um outro exemplo. Tem um vestido que as mulheres usam e tu pode usar ele só nesse evento. Ele é destinado para aquele lugar, para aquele momento, que é o vestido de noiva. Ele tem uma cor específica, só ela pode usar. Então, geralmente, a tradição diz que tu não é para nem usar branco. Se tiver uma outra mulher de branco lá, ela vai estar desonrando a noiva, porque é o dia especial dela. Ela vai usar, se tudo der certo, uma vez só na vida dela, né? Às vezes, geralmente a mulher vive mais tempo que o homem, né? Pode ser que tenha mais um casamento, mas é para aquele momento. De viúva, estou falando de viúvez, tá? E tu não usa de novo, tá? Se tiver um casamento, tu chega assim, nossa, faz tempo que eu não uso meu vestido de noiva, eu acho que eu vou usar também, porque ele é bonito, é grande, é que nem um merengue. E tu vai no casamento, eles não vão nem deixar tu entrar. A família vai ficar doida, vai brigar, vai mandar os primos, tio, aqueles maiorzinhos te segurar na entrada e tu não vai poder entrar. Porque é especial da noiva, ele foi reservado para a noiva, só ela pode usar. Ninguém mais. Nem as damas de honra, elas usam umas cores ridículas, geralmente, né? Umas cores feias, para deixar a noiva ainda mais bonita, mais especial, porque ela é kadosh, é o momento dela. E aquele vestido é separado para aquele momento. Tem um outro exemplo que eu acho que ainda é melhor para a gente entender o que significava para os israelitas isso. A maioria das cidades ela tem um prédio que é reservado para um propósito único também. Ele é kadosh. Dentro desse prédio tem uma sala especial,
uma sala de cirurgia, não estou falando de hospital. E naquela sala, somente algumas pessoas podem entrar. E para elas poderem entrarem, elas têm que passar por um ritual de purificação, de esterilização, que seja, elas têm que trocar de roupa, às vezes tem que botar um óculos especial, não sei se eles usam no Brasil, põe uma touquinha também, uma máscara, e isso faz parte do ritual para eles poderem estar dentro daquele lugar. Se tu não fez isso, geralmente tu é o paciente, ou tu vai ser preso se está naquele lugar. E tu não pode entrar naquela área porque ela é reservada, ela é kadosh. A nossa filha, uns meses atrás, ela fez uma cirurgia de joelho, e a Alice pôde acompanhar ela até a porta desse lugar especial. Porque a partir dali era só algumas pessoas que podiam entrar. Porque senão aquele lugar fica impuro. É contaminado. Ele perdeu o propósito para que ele foi reservado. Até as pessoas que estão ali também, se o cirurgião tiver recém matado um porco ou ele está com o nariz correndo, ele se torna impuro, ele não pode mais entrar, vai ter que chamar uma outra pessoa para vir fazer a cirurgia, porque não é mais santo, ele não é mais kadosh, ele perdeu o propósito maior que ele tinha. E isso é mais ou menos o que está acontecendo quando a Bíblia fala de santidade, e a gente vai falar agora desse acampamento que estava acontecendo. Vamos ver número 5, 1 a 4. Vai fazer sentido em algum momento, tá? Eu espero. Continua orando. Vai de novo. O Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, qualquer doença de pele. Era qualquer doença de pele que, se tu olhasse assim, tá, é uma coisa mais séria. Que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, que o acampamento todo é santo, né, tanto homens quanto mulheres, para que não contamine o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado. Naquele momento que Deus armou uma tenda, ele montou um tabernáculo ali, eventualmente ia virar um templo, todo aquele ambiente ao redor dele era santo também. Porque ali habitava o Criador, aquele que dá vida. Tudo que não tinha a ver com esse propósito, ele tinha que sair do campo para deixar aquele ambiente santo, porque ele estava comunicando algo sobre Deus para o povo e algo sobre Deus para as nações. E pode parecer estranho para nós, mas toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente tem que pensar, eu estou entrando numa nova cultura. É que nem se tu viajasse para um outro país, a gente tem que se humilhar e fazer perguntas para entender o que está acontecendo. Mas faz sentido para eles. Por isso que eu estou usando alguns exemplos da nossa realidade, né, que o vestido de noiva não faz muito sentido, além de algumas tradições, o que comunica para nós. Mas era a forma que eles estavam honrando Deus, era de se portar dessa maneira. A gente teve umas situações bem interessantes de cultura, como as culturas são diferentes. Quando a gente morava na África, a gente teve uma situação uma vez. Tinha um menino holandês, eu não sei se vocês estavam lá naquela época, e ele pegou um menino roubando o queijo dele. Ele tinha comprado um queijo, a gente tem uma geladeira pública, ele botou o nome dele, e quando ele chegou no outro dia para comer, o queijo estava sido comido pela metade. Ele descobriu quem foi e a gente teve que sentar e reunir, porque ele estava completamente consternado porque alguém desrespeitou o queijo dele. Então a gente está sentando o ponto de vista do cara. Cara, eu comprei, é o meu dinheiro, eu trabalhei para isso, eu botei meu nome no queijo, no plástico ali. E o outro menino, que era um africano, ele disse: tu foi lá, tu roubou de mim esse negócio. Né? Tu é terrível, tu é ruim e tal. E a conversa vem agora o lado do menino. Ele tem uma cultura de que ninguém é egoísta assim. Ele diz assim: cara, tu quer dizer então que Deus está te abençoando, tu compra um queijo e tu compra só para ti, e tu vai comer no meio da comunidade,
e é só teu e tu põe teu nome para não compartilhar com ninguém, tu está pecando. E a gente também passa porque são perspectivas diferentes de uma situação diferente, porque é uma cultura diferente. Na cultura dele, no contexto, quando alguém da tribo, ele morava numa tribo, não era de cidade grande, quando alguém é abençoado, a bênção é para a comunidade. Eu compartilho essa bênção com a comunidade. O holandês que vem de uma cultura individualista pensa assim, cara, sacanagem, né? Eu trabalhei, me esforcei e agora tu acha que tu tem direito. Os dois estavam certos, os dois estavam errados, né? Mas quando a gente, mesma forma, quando a gente vem para a Bíblia e tem coisa que te soa estranho, a gente tem que se humilhar e fazer perguntas: o que está acontecendo aqui? O que é a forma? O que eles estão entendendo? O que eles estão vendo? Então, vamos tentar dar uma entendida no texto. Eu acabei não lendo o texto ainda, eu já li. Eu li tudo. Eu tenho quase 50 anos, eu nasci em 1900 e pouco. Então, tem três coisas aqui que Moisés está dizendo para ele, ou Deus está dizendo para eles, que vão contaminar aquele ambiente sagrado. Eram doenças de pele, corrimento genital, fluxo, e entrar em contato com o cadáver. Eu falei corrimento genital na igreja. E tu quase não veio hoje, né? Tu pensou, nossa, está chovendo bem na hora que eu tenho que sair, eu vou ficar. Está na Bíblia, a gente vai falar sobre corrimento genital também. Então, essas três coisas, por que elas não fazem parte da comunidade? Porque elas são coisas que lembram a morte. Por exemplo, de novo, cultura diferente da nossa. O entendimento dos israelitas é que o momento que tu faz uma aliança com alguém, um homem e uma mulher fazem uma aliança, eles têm um relacionamento e dos fluidos que saem deles, eles formam vida. E são fluidos vitais, eles são sagrados, eles são para trazer vida. Se em algum momento esses fluidos vitais, seja sangue, seja sêmen, estão saindo do teu corpo, que não está trazendo vida, quer dizer, talvez tem morte acontecendo ali. Então, tu não pode entrar naquele ambiente sagrado. E, claro, tinha o negócio de não contaminar outras pessoas também. Então, tudo isso estava relacionado à vida, era simbólico de não entrar na presença de Deus, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o Deus da vida. Se tu tocar um morto, de novo, tu teve contato com coisa que não é vida. Tu está representando Deus para a comunidade adiante, tu se tornou impuro, porque não é a revelação completa de Deus. Então, não entra na presença dessa forma. E se tu tinha uma doença de pele, quer dizer que teu corpo está se desintegrando de alguma forma, tu está externalizando algo que talvez não lembra a vida também. Então, tu não podia entrar na presença do Deus que é o Criador de tudo, que é o Deus Santo, Deus puro e Deus separado. E também para lembrar eles que a santidade de Deus, quer dizer, eu não sou como os outros deuses, eu sou separado, eu estou acima, eu sou o Criador, eu fiz tudo. Quando vocês interagirem comigo, vocês têm que agir de uma forma kadosh, uma forma diferente, porque ele estava tentando exemplificar para ele o caráter e a natureza dele. Não me adorem que nem os pagãos adoram os deuses deles. Ele tinha todos esses rituais, que nem um médico entrando numa sala de cirurgia, para ajudar um povo que foi escravizado por mais de 200 anos a entender que esse Deus é diferente na interação deles. Então, mais duas coisas importantes também em relação a se tornar impuro, né? Uma é que tu te tornar impuro não quer dizer que tu está em pecado. Por exemplo, um médico que vai fazer cirurgia, de repente ele está gripado, ele não pecou por estar gripado. Mas isso quer dizer que alguma coisa aconteceu que eu não posso mais estar naquela presença, eu tenho que estar fora do acampamento. Tá? Isso é muito importante também para a gente entender. É parte natural do ciclo da vida. Por exemplo, ia ter um encontro importante, teu pai morreu, tu vai ter que enterrar ele, tu vai ter que ter contato com a morte. Não tem problema, tu não está em pecado fazendo isso. Mas tu não pode entrar na presença da comunidade dessa forma. É a mesma coisa, tu usou teu vestido uma vez, tu não pode usar de novo em outro casamento de outra pessoa. Tu está desonrando aquela pessoa. Tá? E um outro ponto muito importante é que isso é temporário. No momento que tu tem encontro com essas coisas, que elas te afetam, é por um tempo determinado. E tem uma forma que tu pode lidar com isso.
Mas isso não aconteceu com o nosso amigo leproso do Novo Testamento. Se isso se prolongasse, o que acontecia? Tu tinha que morar fora do contato da comunidade. Tu não podia mais ter interação. Então, se a gente volta ali para o Novo Testamento, não totalmente, mas só para a gente pensar sobre a vida do cara, ele provavelmente não tinha contato humano, porque todo mundo que entrasse em contato com ele se tornava impuro. Ele não estava vivendo junto com ninguém, com a comunidade, ele tinha que morar num lugar retirado. Ele nunca compartilhou pão com ninguém, ele provavelmente vivia de esmolas. E a gente tem comunidades assim até hoje. A gente tem 2 projetos na Índia que trabalham com vilas de leprosos lá, que a equipe vai e mora com eles por 2 meses. Ficam limpando as feridas, trocando o que está acontecendo, porque eles se tornam totalmente intocáveis e rejeitáveis e perdem essa interação por causa daquilo que aconteceu. Mas, de novo, não é errado, não é pecado, mas tu te torna impuro para estar na presença daquilo que Deus estava comunicando para eles. Então, simbolicamente, qualquer uma dessas 3 coisas tinha que ver com você estar trazendo morte ou representando morte na presença do Deus da vida. Tá? E tu desonrava aquele ambiente na comunidade daquilo que eles estavam representando até para as nações. E isso aconteceu 500 anos até a gente chegar num profeta chamado Isaías. Algo muito interessante aconteceu que sacudiu o entendimento dele do que estava acontecendo com Israel. Vamos abrir lá, Isaías 6:1. A gente fez uma baita volta, mas a gente vai chegar no Novo Testamento, tá? Isaías 6:1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Não era mais um tabernáculo, agora era um templo. De alguma forma, Isaías teve essa visão com esse Deus, e os pés de Deus estão no tabernáculo. No entendimento dos judeus, isso também é interessante, eles entendiam que a presença de Deus estava só no templo. Que no templo era o lugar onde o céu, o ambiente do céu, e o lugar que a gente mora, eles se encontravam e podiam ter interação com o outro. Então, o que Isaías está vendo aqui? Está vendo o rei, o Deus, assentado no templo, e ele está vendo os pés dele, a aba das vestimentas de Deus ali. Então, ele está dentro do templo, na presença de Deus. E diz ali, versículo 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Amém, né? Um parênteses aqui. Toda vez que tiver algum ser, um anjo, alguma coisa assim, que tem asas, ele não tem aparência de humano. Tá? Se tu imagina aqueles nenê gordinho, casazinho ali, não, são terríveis. Geralmente eles se parecem com animais e eles estão lembrando que a natureza, a criação de Deus está louvando, está declarando glória a Deus, está honrando a Deus, cantando glória, glória, glória. E então tu está ali, ele está tendo essa visão de Deus. Na nossa perspectiva, tu vê o céu aberto. Hoje, depois de Cristo, a gente fica, nossa, que legal, vou cantar louvores. Não é a resposta que Isaías teve. Olha só, versículo 5. Ele diz assim: Então eu gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, ele disse, me ferrei, vou morrer aqui, vai ser terrível, não tem volta, né? E ele se dá conta que a impureza dele, de ele não ter sido purificado pelo ritual, era muito mais profunda ainda. Entrava até no coração dele, porque ele estava vivendo numa nação terrível,
momentos terríveis de injustiça, de se desviando do propósito que Deus tinha para eles, que era representar Deus bem para as nações. Então ele fica apavorado, porque ele tinha que passar pelos rituais de purificação para um dia talvez chegar lá. Versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Não leia adiante. Ele está na presença de Deus, ele não é puro. Um serafim, que é um ser assustador, ele pega uma brasa viva, ele voa na direção dele. Na perspectiva de Isaías, isso é bom ou ruim? Tá? O bicho ainda está voando contra ele. Terrível. Ele está assustado, né? Está aterrorizado, que nem qualquer um de nós teria, acho que mesmo hoje. E daí, olha o que acontece, versículo 7. Com ela ele tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a culpa será removida e teu pecado será perdoado. Aquilo que Isaías achou que ia acontecer, não aconteceu. Ele achou que, pelo fato de ele ter entrado naquele ambiente, a contaminação dele, a impureza dele ia tornar aquele lugar impuro. E por causa disso ele ia kadosh, não, ele ia morrer na presença, mas algo interessante acontece. Ele toca e purifica ele. Não é a impureza dele que afeta o ambiente de Deus, mas é a presença de Deus afeta e purifica e restaura e qualifica ele para aquilo que ele vai fazer. O resto do versículo, do livro, ele vai fazer alguns desdobramentos sobre isso, de que Israel não estava vivendo o propósito dele, mas que Deus não ia deixar por isso. Alguma coisa ia acontecer. 700 anos para frente, nós estamos chegando no nosso texto. Nós temos Jesus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que nem a gente cantou, que é o Deus conosco. João disse que ele montou uma tenda entre nós, ele tabernaculou entre nós, a presença dele estava vivendo entre nós, o Deus cheio de graças, cheio de verdade, a presença pura, a presença santa de Deus. E essa pessoa começa a demonstrar como Deus realmente é, para todas as pessoas que ele está. E a primeira história que Mateus conta, assim que Jesus revela o reino, conta como é que é o reino, ele vem de encontro a uma pessoa que está excluída, que não pode estar na presença de Deus. Ele provavelmente não teve uma participação, não pôde nunca entrar num templo onde estava então a presença de Deus, ou sinagoga, nada. E ele estende a mão, e assim como o anjo aconteceu ali com Isaías, ele toca nele e ele purifica o cara. Jesus confirma que ele não estava puro, né, no contexto deles. Você vai ser purificado. Aquilo que a ideia dos israelitas seria, no momento que Jesus toca ele iria se tornar impuro e ele ia ter que viver da mesma forma que o cara por uns dias, não é o que acontece. A pureza, a vida de Jesus, a santidade dele, a presença dele transforma a vida desse cara para sempre. Ele purifica ele nesse contato, assim como a gente está tendo. Então, ele não vem apenas falar para Deus, como Deus, ele não veio falar por Deus, ele não veio só representar Deus, mas ele é a presença de Deus vivo. E toda vez que a gente tem esse contato com eles, isso nos impacta, isso nos modifica, isso nos restaura. E é interessante ali no versículo Mateus 8:4, se vocês querem voltar para lá, a gente está acabando com isso agora. Jesus diz assim também: olha, não conta isso para ninguém. Tu vai, te mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, que está escrito no livro, para que ele sirva de testemunho. A transformação, a purificação desse leproso era testemunho agora para o sacerdote. Por quê? Porque Deus não estava mais só no templo. Ele estava na presença de Jesus e milagres e coisas estavam acontecendo fora daquele ambiente do templo. Eles estavam manifestados agora na presença de Jesus, que era o próprio Deus.
Então, algumas coisas que eu quero deixar para vocês em relação a essa história. Uma, santidade é kadosh, é ser separado. O que ser separado quer dizer? Eu não posso olhar TV, eu tenho que ter uma escola especial para mim, eu tenho que ter... eu ouvi que tem uma comunidade nos Estados Unidos que eles estão pedindo para o governo uma terra enorme para eles viver sozinho em santidade. Não é isso que a Bíblia está falando. Jesus não estava intimidado pela impureza do mundo, o que estava acontecendo no mundo, mas cheio do Espírito, sendo Deus, ele foi em todos esses lugares. E a presença dele transformava esses lugares. A interação dele com as pessoas transformava. Mas o que é essa separação? Eu estou sendo separado por propósito que Deus teve para mim. É eu ser destinado para aquilo, para aquele uso que ele quis para mim desde o início. Eu não viver, eu não posso mais viver do jeito que o mundo, do jeito que eu estava vivendo, porque agora eu tenho que viver em santidade, uma vida de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Segundo, quando eu vivo assim, ao invés de me contaminar com as pessoas, no meu trabalho, na escola, eu deveria ter um impacto positivo, transformador com essas pessoas. Porque a presença agora do Espírito de Deus, que estava em Jesus, foi disponibilizada para mim. Ele vive em mim e eu me torno santo. Talvez também tu tenha alguma mensagem, alguma ideia na tua cabeça. Não, cara, eu sou terrível. Vocês não sabem quem eu sou de verdade. Talvez tu está vindo aqui, talvez tu tenha uma história. Cidade pequena é interessante, né? Às vezes tu tem histórias que tu passou e aquelas histórias te seguem e tu pensa, eu não sou digno de fazer isso para Deus, eu não sou digno de ir para a África, ou ir para Jocum, ou para Foz ali fazer alguma coisa, eu não sou digno de tocar louvor. E realmente não é. Mas não é assim que Jesus pensa sobre ti. Não é o que a Bíblia diz sobre ti. No momento que é tocado por Jesus, no momento que o Espírito vem, entra em ti, tu está purificado. Tu és santo. E nós ainda estamos na jornada de Kadosh. O que é isso? Eu ainda estou me tornando quem o Douglas é para ser. Eu estou ainda me separando para o propósito que Deus tem para mim. E essa tem sido a minha jornada. Eu já sou santo e ainda estou me tornando santo. Não sou santo. É só perguntar para a Alice. Mas estou na jornada. Está melhor já do que... Está melhor. Estou melhorando. Eu estou me alinhando com aquela pessoa na santidade de Deus com quem Ele fez eu para ser. E no momento que esse Espírito começa a me afetar, que começa a operar em mim, ele começa a me transformar para ser essa pessoa, eu não consigo ser diferente. Eu sou santo. Eu não me envolvo com coisa que não tem a ver comigo. Eu sei quem eu não sou também. Eu encontrei uma vez um médico no Egito, aquele contato transformou minha vida. Ele era um médico, ele foi missionário na Arábia Saudita. Ele estava pregando o evangelho, ele foi preso. E ele passou... Era por volta de 7 anos ele ficou preso. Sem comida direito, sem nada para aquecer ele. E de volta e meia, de tanto em tanto tempo, vinha para ele e dizia assim, nós vamos te soltar, mas tu tem que prometer nunca mais falar sobre Jesus. E toda vez, ele tinha mulher, tinha filhos, tinha tudo isso, nunca viu eles por todo esse período. Ele dizia, como é que eu não posso falar de Jesus? Ele nunca fez nada contra mim. Ele só foi bom para mim, então claro que eu vou falar. Eu não consigo não ser santo, porque isso sou. Eles deixavam ele na prisão de novo. 2, 3 anos depois vinham de novo. Cara, só para de falar de Jesus. Só isso. Nós vamos te soltar. A gente não quer mais que tu fique aqui. Esse cara, se vocês me soltarem, eu vou falar de Jesus. Porque ele transformou a minha vida, ele tocou em mim, ele me purificou, ele me santificou, eu não consigo. E o que era interessante, tu conversava com ele e tu sentia essa santidade, essa presença de alguém que foi transformado por esse contato, com essa presença, e se transformando em santidade quem ele era para ser. Contato curto, breve, transformou minha vida para sempre. Porque ele não conseguia não ser quem ele é para ser. Assim, como essa pessoa que Jesus contou, ele diz, cara, vai agora, oferece esse sacrifício para que sirva de testemunho para as pessoas. Quando ele morreu por nós, quando ele pagou o preço
pela nossa impureza, ele foi o sacrifício para a gente ser purificado. Ele mudou na história que Mateus está construindo. Vamos olhar os 3 últimos versículos de Mateus. O que muda agora para nós? Mateus 28, 18, 19 e 20. Diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, como 100% homem, como 100% Deus ainda. Versículo 19: portanto, vão. Não é mais aqui só, não é só comigo onde é que eu estou indo. Está em vocês, agora vocês vão e vocês compartilham essa mensagem. Façam discípulos de Jesus, de todas as nações. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a obedecer tudo que eu falei para vocês. E eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, na presença do Espírito Santo. Aquilo que Jesus mostrou para nós, que ele exemplificou por nós, a presença que purifica dele, está em vocês agora. Vocês não precisam pensar que a presença está no templo, agora vocês vão. E vocês sejam santos como ele é santo também. E eu não sei o que o Espírito Santo estava revelando para nós, eu estava comunicando para ti enquanto essa mensagem estava vindo. Mas eu queria que a gente gastasse um tempo meditando, que eu falei um monte de coisa. Mas vamos ver o que ele tem para nós. Então, se tu puder fechar teus olhos. E talvez você viu algum momento da palavra, alguma coisa que o Espírito Santo ressaltou para ti, alguma coisa que te inquietou naquilo que foi falado. Gasta um pouco de tempo nisso. Convida o Espírito Santo a estar tendo essa conversa contigo sobre isso. Talvez seja um convite que ele queira fazer. Talvez tenha um encontro com Jesus que tu está precisando. Eu não sei que convite que ele está fazendo para ti. Talvez ele está te lembrando de uma história que tu te sente excluído da comunidade, ou te exclui pela tua história. E talvez tenha um convite, algo que o Espírito Santo está te dizendo sobre quem Jesus é. Aquilo que a gente pensa, talvez, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Eu não mereço estar aqui. Ele está dizendo, cara, tu tem que estar na presença, porque é a presença dele que te santifica, que te cura, que te salva, que te restaura. Talvez seja alguma outra coisa, nada a ver com o que eu falei. E Espírito Santo, nós entregamos esse momento a Ti. Obrigado, porque assim como Jesus disse que a gente não ia estar só, que nós sabemos que Tu está conosco até o final dos tempos, até a consumação dos tempos. E nós confiamos na Tua voz, na Tua presença. Continua comunicando conosco, falando conosco aquilo que está no Teu coração. Nos ajuda a dizer, a responder aos Teus convites. Nos ajuda a escutar os Teus convites e a responder com eles. E nós pedimos que Tu nos fortaleça com a vida que está em Ti. Que Tu nos capacite a fazer aquilo que Tu tens para nós também. Que assim como esse homem lá no Egito, que ele tinha uma vida santa, dedicada a Ti, que ele contaminava o ambiente ao redor dele. Eu te peço que a gente possa estar sendo assim como ele também. Que a gente possa ser santo de uma maneira que está alinhada com o propósito que tem para cada um de nós. E vivendo uma vida de santidade segundo isso. E nós te agradecemos, Pai, que a gente sabe que não vem de nós, que vem de Ti.
continua falando com a gente, Pai. Bem, quando eu estava orando por vocês, eu me lembrei eu tinha esquecido, me lembrei de novo daquela peça. A gente começou o ano com uma peça de quebra-cabeça. Se tu não está aqui, mas a gente começou, se tu não estava aqui no início do ano, cada um ganhou uma peça de quebra-cabeça que simbolizava a nossa parte naquela história que Deus está contando, tanto para Três Coroas, para o mundo. A minha participação disso, que cada um de nós faz parte. E eu acredito que a santidade tem a ver com isso também. Quanto mais eu vou tomando forma que eu deveria ter, quanto mais eu vou permitindo e dizendo sim para os convites do Espírito Santo, mais eu vou ganhando aquele formato para me encaixar naquela imagem que ele está fazendo. E se tu te retira, se tu sai, de novo usando a analogia do quebra-cabeça, a imagem fica incompleta. Né? A gente não precisa mais viver em isolação do campo, por estar impuro. Jesus purificou a gente pode participar. E é uma participação, um convite ativo de estar andando com Ele, trabalhando com Ele. Cada um de nós pode. Mesmo que tu se sentir incapaz, mas a gente tem que se lembrar dessa palavra. É Ele que nos capacita, é Ele que me purifica. E voltando para isso. Né? Mas Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de ministrar hoje. Obrigado, Douglas. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.